porque sem a prece a nossa alma fica como que desnutrida. A prece é o alimento da alma, e esse é o nosso objetivo. Esse encontro é alimento para as nossas almas. Senhor de nossas vidas, estamos nos aproximando do encerramento de mais um ciclo de estudos, restando-nos poucos capítulos, e já divisamos em nossa mente a riqueza de ensinamentos e experiências valorosas que colhemos no decurso de tantos momentos em que passamos juntos, analisando a experiência de vida de um núcleo familiar que muito se assemelha às famílias da atualidade, quando visitadas por experiências dolorosas e sob o guante da dor, ao recorrermos aos teus ensinos, fiéis da doutrina espírita, encontramos uma réstia de luz nas sombras a nos envolver. Agradecemos, portanto, por esta oportunidade, mais este encontro, suplicando-te a tua presença por meio de teus emissários, para que nos inspire, a fim de que encontremos senso comum, unidade de pensamento, com vistas ao nosso aperfeiçoamento intelectual moral. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Bem, vamos lá. Vou dar uma pausa aqui na minha música de inspiração e vamos fazer a nossa viagem por mais um capítulo que julgamos de suma importância em nossas vidas. Só um minutinho. Ok. Acho que é esse aqui. Vamos ver. Foi aí para todos? Então tá jóia. Então nós vamos... Inicialmente vamos dar uma percorrida no que aconteceu no nosso encontro anterior. Eu não sei se todos se recordam, mas o capítulo anterior, né, o nosso estudo anterior, ele nos traz a perspectiva dessa questão do sofrimento ainda pelo qual passava Lisandra, uma melhora de natureza física, mas o quadro mental ainda muito sofrido, a necessidade de que ela fosse encaminhada para uma unidade especializada de tratamento da saúde mental, e como o mundo espiritual trabalha, né? A casa espírita, com referência resultante dos seus trabalhos, encaminha a menina a um hospital psiquiátrico espírita. E enquanto esses hospitais psiquiátricos espíritas oferecerem um tratamento humanizado, eles conseguem estabelecer um processo de melhora continuado. E, quiçá, nós tivéssemos, né,
mais hospitais, mesmo na rede pública, com essa capacidade. E vamos encontrar também, no capítulo, no estudo anterior, a perspectiva do falecimento de Dona Artemis, o falecimento do pai dela, né? Ela demanda o interior, e lá no interior ela leva consolo, ela leva orientação. Isso é um estímulo para que nós, onde quer que estejamos, nós busquemos esse comportamento assertivo também, essa perspectiva de sermos úteis aonde quer que estejamos. E, paralelamente a isso, a questão do seu Rafael, né, já, de certa forma, organizada a sua mente, a adesão plena ao pensamento espírita, ele funda o grupo do otimismo. Achei tão bonitinha essa tarefa, né? No meio de tanta dor, ele mesmo com uma série de amputações, de restrições, ele se predispõe a levar aos que lá estão em estado de sofreguidão uma perspectiva de otimismo, de uma visão diferente sobre a doença. E isso tudo para nós serve, portanto, de sinal ou de balizas para que nos sintamos estimulados a fazer o mesmo, aproveitando algum caso de dor em nossa família, que sejamos nós também aqueles que estaremos prontos para agir onde quer que nos encontremos. Assim, nós vamos abordar as ideias principais do capítulo 26. São capítulos extensos, mas a ideia é que nós concluamos este livro ainda no mês em curso. Então, eu pensei aquilo que julguei mais interessante, embora, por certo, outras abordagens poderiam ser feitas, e, na medida em que o estudo transcorrer, qualquer colocação que queiram fazer, fiquem bem à vontade. Tá? Aos que estão chegando, nossa saudação e desejo que juntos compartilhemos um momento de entendimento. Então, esse é um capítulo que ele vai falar sobre perspectivas manifestadas na forma de esperança, mas também em consolações. É interessante nós observarmos o seguinte: o capítulo começa fazendo uma referência à atividade desenvolvida pela senhora Artemis e a sua cunhada Ermelinda, né? Elas estavam enlutadas, especificamente mais a senhora Artemis, durante o processo das despedidas de seu genitor, desenvolve uma atividade de grande importância, deixando sementes para que as pessoas residentes da fazenda e do entorno continuassem os estudos a respeito, inicialmente, do Evangelho e depois a respeito da doutrina espírita. Então, a oportunidade de semearmos, ela é de todo o momento. Mas fica algo que, embora para nós espíritas possa ser um lugar comum, vejam que elas se sentiram profundamente inspiradas a fazer o trabalho, sentiam-se bem durante a tarefa, mas quando elas retornam às suas atividades habituais do Francisco Xavier, Epifânia lhes dá um feedback no sentido de certificar que elas estavam assessoradas pelo mentor da casa, Natércio. E diz para as duas da felicidade que esse espírito sentiu, porque elas eram trabalhadoras da instituição, então estavam necessitadas de algum tipo de assistência, e ele mesmo se predispôs a ir assisti-las, ampará-las, tendo em vista o objeto e os resultados que estavam sendo percebidos por meio de suas presenças em outra
em outra cidade. E é interessante também, isso nos chama a atenção a respeito das companhias espirituais, que Filomeno chama, por meio de um recorte, que aqui destacamos, nos convidando a pensarmos sempre nessa perspectiva de adoção de novos hábitos. Aonde quer que estejamos sozinhos, por exemplo, por vezes, nós entramos em elucubrações, em formatação de estratégias. Qual é o raciocínio que desenvolvemos? Quais as nossas aspirações? Quais são os nossos comportamentos? Vejam que isso são definidores dos espíritos que estarão no entorno de nós. Se estivermos com alguém em uma conversa frívola, de baixo, vamos dizer assim, interesse cognitivo, baixo interesse moral, com certeza o que estaremos atraindo para o entorno de nós não será aqueles espíritos que habitualmente encontramos na nossa casa espírita. Então, é muito fácil, num ambiente espírita, porque é um ambiente já, vamos assim, saneado vibracionalmente, embora estejam presentes aqueles que precisam de esclarecimento, sofredores da dimensão espiritual, tende a ser mais fácil um comportamento assertivo. Mas parece que quando nós saímos da instituição, nós simplesmente volvemos ao estado habitual, sem levar em conta que não é somente o comportamento visível, mas, em especial, a forma e o que estamos a elaborar no ambiente que nós estivermos, seja no trabalho. No trabalho, então, às vezes surgem conversações que é preferível que nós evitemos ou até saiamos daquele ambiente, porque o trabalho é um ambiente diverso. Pessoas que possuem ou não uma linha de pensamento religioso e rapidamente descamba para um determinado assunto que nós acabamos nos envolvendo por força das nossas paixões. Aí, material bem farto para os desocupados de toda hora. E o que não falta na dimensão espiritual são os desocupados, os frívolos, os oportunistas, que ficarão como que moscas a rodear o nosso campo mental, só esperando o momento para nele fixar as suas substâncias à semelhança da parasitose mental. Então, vejam que no caso das duas, elas criaram as condições para que em outro ambiente, numa cidade distante, em fazendo uma atividade no bem, o guia espiritual da instituição para lá se dirigisse, em atividade de apoio. É muito interessante essa perspectiva. Mas também vamos encontrar nesse capítulo essa relação de partida e chegada. Conforme anunciado, né? Lisandra é encaminhada ao frenocômio pelo seu irmão Gilberto e a sua, então, futura consorte, e um ano depois, Rafael retorna ao lar. Esse é um movimento preciso quando a gente olha sob a perspectiva do mundo espiritual. Vejam que não era viável para o processo de recuperação de Lisandra a chegada de Rafael quando de sua presença no lar. Mas, mesmo assim, demora-se um ano para que Rafael retorne. Então, a gente poderia aqui fazer inúmeras ilações, como, por exemplo, processo de higienização do lar,
isso aqui apenas são suposições, não está isso na ordem. Por que 1 ano? É o tempo necessário para que ocorressem desvinculações energéticas entre Artemis, Ermelinda, Gilberto e Lisandra, e preparar a chegada, portanto, o início de criação de novos vínculos com Rafael, porque preciso que se prepare para receber alguém mutilado, com graves deformidades na aparência. Então, esse é o momento em que você precisa, assim, descomprimir uma dor que estava presente, reabastecer-se para receber novas demandas que, por certo, exigiriam certa cota de esforço de natureza moral, de natureza mental. Mas essa ida de Lisandra para o hospital psiquiátrico, nesta fase, ela representa, né, o passo seguinte, que se a esperança é de uma melhora e do retorno de Rafael, agora vem a certeza de que havia em curso um processo de recuperação lenta, mas progressiva, e é interessante nós observarmos que no início da jornada de Lisandra, ela reencarna sob esse guante da dor oriunda de um distúrbio de natureza mental. Depois, essa experiência dolorosa, ela é, de certa forma, intensificada pela presença da hanseníase, ganha um novo impacto na sua vida, ela, não suportando tudo, ela intenta o suicídio, o qual não logrou êxito. Depois ela começa uma perspectiva de tratamento físico, então o físico reduz, recupera, estabiliza, e agora entra na fase da recuperação da sua sanidade mental. E essa renovação, ela era tão visível porque podia ser observada, por exemplo, porque ela já estava de forma autônoma buscando realizar reflexões evangélicas. Então, ela estava adquirindo autonomia, o controle da sua própria vida e também engajando-se em trabalhos voluntários nesta fase, ainda assistido por Lísia. Então, mas tudo era por força da sua própria vontade, resultado dessa recuperação progressiva. E é preciso considerar também que durante o repouso do corpo, ou seja, durante os estados de emancipação da alma, ela ainda permanecia assistida, portanto, temos suporte ao tratamento físico que ela recebia no hospital psiquiátrico, de sua avó Adelaide e do espírito Natércio. Isso tudo consorciado com a ausência, né, da presença do seu principal algoz, vai gerar, por certo, alguns resultados bem positivos, como a ausência total de crises epilépticas, que já começava a se manifestar antes mesmo dela internar-se, e vamos recordar o estudo anterior, o passe magnético, a água fluidificada, que eram aplicadas por Epifânia na sua residência, também por vezes por Cândido, a ação do passe da água magnetizada e do processo resultado da desobsessão realizada em reunião mediúnica, tudo isso fizeram com que essas crises diminuíssem. Só que agora, na continuidade do tratamento, elas somem, elas deixam de manifestar-se totalmente. Um outro efeito interessante é a diminuição dos pavores e fugas psíquicas. Os pavores, normalmente, eles surgem no estado de sono ou diante de algum estímulo, normalmente visual ou auditivo, que a pessoa recebe. Esses estímulos,
eles, de alguma forma, se conectam com o inconsciente carregado de culpa, de conflitos, de complexos, e desenvolve uma síndrome de pânico. Então, esses pavores tiveram diminuídos, lembrando que muitos dos pavores que ela experimentava era resultante das fugas psíquicas. E por fuga psíquica, se nós voltarmos no início do estudo, do livro, nós vamos entender esse afastamento deliberado que ela realizava da realidade para buscar nas suas memórias, mesmo que não compreendidas, uma espécie de prazer que ela não sabia como descrever. E ao viver essas experiências no campo da mente, ela se reencontrava com seus desafetos, em especial Hermínio, que desencadeava o pavor. Então vejam que era um ciclo. Ela tinha dificuldade de se relacionar com a realidade, realizava uma fuga, isso, eu não quero viver isso. Ao buscar esta fuga, encontrava-se com seus desafetos, tinha essas crises de pavor. Mas o mais importante, além dessa memória, dessa melhora do seu campo mental, é a resignação consciente. É entender que o processo que ela passava era agora, mais do que claro, uma resultante do seu passado. Toda dor, seja ela física pela hanseníase, seja ela pela dificuldade de ordenamento do seu pensamento, portanto, o campo mental desarticulado, era resultado das culpas que ela carregava no seu inconsciente, consequente de seus comportamentos inadequados. E ela passa a trabalhar esta culpa de maneira racional. Então, essa consciência de culpa trabalhada, alinhada à resignação consciente, é o que nós vamos encontrar, acho que é o item 16, lá em o capítulo 16, agora não me lembro bem ao certo, no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Esse movimento que é feito é o caminho para o arrependimento. Arrependimento sincero e aceitação da expiação. Este processo, quando realizado de forma muito assertiva por nós, é o caminho para o perdão efetivo. Neste caso, é o perdão de si mesmo, é o auto-perdão. O perdão dos outros estava a caminho, em especial de Hermínio. Ele é afastado, não temos maiores informações até este momento sobre Hermínio, mas, por força do que tivemos de informação contida na obra, está percorrendo ele também a sua estrada num processo de ressignificação da relação que mantinha até então com Lisandra. Mas é um capítulo também que vai nos falar acerca das superações. Gilberto, quando tem a informação de que o seu pai retornaria para o lar, ele começa a sentir uma certa angústia de como ele viveria dali por diante com aquele que lhe inspirava um certo desprezo. E esse desprezo, nós vamos perceber, está todo lastreado no passado. E ele vai entender também que esses sentimentos, essa angústia, eram derivados do passado. E esse passado ele já tinha o conhecimento. E em entrevista com Epifânia vai ali, olha, agora é o momento certo de você ajudar o seu pai. Essa vinda dele para o lar vai ocorrer no momento em que você do lar irá sair. Porque
havia o seu projeto de casamento, se não me falha a memória, Tamires, me corrijam aí se eu estiver equivocado o nome de sua noiva. Então, ele ia passar pouco tempo com o pai, mas nesse pouco tempo, ele precisaria agora sedimentar o conhecimento espírita que, ao longo desses anos, ele amealhou. Então, é sair do campo da simples teoria, que é o que a gente. Esse é o convite também para todos nós, né? E o quanto é difícil sairmos da teoria para a efetiva prática dos conteúdos. Então, Rafael vai retornar ao lar 16 anos após a sua internação. Vejam que é uma adolescência inteira, né? 16 anos após a internação, Rafael retorna ao lar. E eu fiz alguns destaques, dentre outros tantos que poderiam ter sido feitos, porque, via de regra, a gente não faz essa leitura. Vejamos que o impacto do mal que Rafael produziu ao longo de suas vidas passadas, Filomeno vai chamar assim, os pequenos sinais exteriores retratavam a hanseníase. Obrigado, é o item 16, livro Céu e Inferno, capítulo das penas futuras. Exatamente. Então, olha que interessante. Filomeno vai chamar pequenos sinais exteriores. Mas se nós analisarmos depois as marcas profundas de amputação, em especial nos membros, mãos e pés, aos olhos do espírito, é considerado como pequenos sinais. E o quanto isso impacta na gente. A deformidade da face. Olha, isso é o retrato da hanseníase do espírito. Olha, o quanto o mal corrompe o nosso corpo espiritual. Quantas deformidades o nosso perispírito carrega. Lembrando que o nosso perispírito, na linguagem de André Luiz, é uma tessitura, ou seja, é um tecido de natureza eletromagnética. É lógico que existem outros compostos que a gente não saberia nem elencar, mas o mal praticado provoca distorções vibratórias nos pontos correspondentes à ação praticada. E quando nós reencarnamos, esse desajuste vibracional vai ser transferido para a intimidade celular em formação. Portanto, no espaço-tempo adequado, aquela anomalia vibratória vai manifestar-se no corpo físico. Aos olhos do espírito, são sinais que retratam a origem da doença de natureza espiritual. Então, Filomeno vai usar essa figura assim, poética. Os pequenos sinais exteriores retratavam a hanseníase do espírito, ao passo que agora as expressivas marcas e mutilações da enfermidade orgânica traduziam a liberação de todo o mal drenado da alma. Então, o corpo físico drena essa enfermidade, sofre-lhe o impacto, mas a alma se depura. O corpo físico é o grande filtro das nossas imperfeições. Existe um livrozinho, estava até lendo aqui agora, Momentos de Iluminação, antes de iniciarmos
esse nosso encontro. Deixa eu ver se eu encontro aqui qual é. Eu abri, agora eu já não lembro mais. A Joana de Anjos vai falar justamente sobre isso. A questão de que as nossas ações, os nossos pensamentos, as doenças que enfrentamos, sejam elas de natureza psíquica ou de natureza física, retratam a enfermidade do espírito, de alguma forma. As expressivas marcas e mutilações da enfermidade orgânica traduziam a liberação. Quando nós entendermos que os processos que passamos são oportunidades para que o mal que praticamos ele seja equacionado, faremos uma releitura desses eventos. Mas é interessante nós notarmos que a chegada de Rafael ao seu lar é feito, é como se fosse uma comemoração. Doutor Armando Passo esteve presente, Cândido e sua esposa, Epifânia ali se encontrava, os familiares, à exceção de Lisandra, por certo, já se encontravam internados. E há uma manifestação profunda de gratidão, mesmo recebendo aquele espírito naquela condição, que poderia causar incompreensível repulsa nas pessoas, mas este momento da psicofonia do espírito natércio em um ambiente doméstico chama-nos a atenção de que há momentos em que a manifestação espiritual em uma atividade familiar ela é plenamente conforme os preceitos doutrinários. O que se espera é que não se transforme em hábito, porque aí nós estaríamos produzindo uma reunião mediúnica dentro do próprio lar. A não ser que este lar tenha a perspectiva futura de transformar numa casa espírita, é compreensível. Vejam que é um momento especial em que a espiritualidade se manifesta, porque é um caso que está sob acompanhamento de uma casa espírita séria e que vem demandando inúmeros esforços de uma equipe. Então, era um momento em que palavras de estímulos deveriam ser apresentadas àquele núcleo que ainda sofrerá reveses que precisam de suporte espiritual para que todos continuem sua caminhada. Desta fala, deste espírito do pensamento de Filomeno, esse parágrafo, para mim, é de suma importância. Quando nos chama a atenção de que nas nossas atividades, naquilo que nós estamos desempenhando, a gente perde a conexão com o alto e toma uma decisão, diz uma palavra indevida, faz uma escolha equivocada. E aí é interessante nós observarmos, e se quisermos, podemos até retirar esse texto e colocar como mensagem nas nossas redes sociais. No momento, arrojam-se fora aquisições de séculos. Infelicitam-se afeições queridas. Perdem-se oportunidades santas ao açoite das paixões tormentosas. Quando Jesus nos chama a atenção da necessidade de nos mantermos em estado de vigilância, é justamente por isso. Quantas pessoas
quando tomadas de uma emoção descompensada, não cometeram crimes para os quais a intenção primeira não estava presente. Mas aí perde-se o controle, exagera-se na ação e o resultado é imprevisível. Duas pessoas se desentendem, ao invés de tomarem a ciência de que é um momento de afastamento para o refazimento da emoção, e depois retoma o assunto, se permitem a elevar a temperatura até que alguém perde o controle porque a paixão está lhe atormentando e agride o outro. No momento, arrojam-se fora aquisições de séculos. Nós veremos mais à frente o investimento que o mundo espiritual fez para reunir essas pessoas. Séculos se passaram. E num segundo, num ato impensado, a gente destrói uma relação, a gente desconstrói uma família, termina uma amizade, porque nos deixamos levar pelo açoite de uma paixão que causa tormento. Então, existe uma mensagem da Federação Espírita do Paraná, momentos, eu não sei, são vídeos e áudios. E uma delas, que até hoje eu ouço, chama-se Em um Minuto Apenas. É uma mensagem lindíssima. E começa a pessoa que narra, impostada em uma voz encantadora, masculina, ele narrando que, certa feita, uma determinada jovem que fora abandonada pelo seu esposo, possuindo para criar um pequeno filho, talvez, eu não me lembro a idade, se era de 2 a 4 anos, algo nesse sentido. E ela, muito decepcionada por ter sido abandonada pelo seu esposo, resolve matar-se juntamente com o seu filho. Ela sai de casa, toma a mão do menino e sai a caminhar para o cometimento dos seus propósitos. Mas, ao aproximar-se do momento ou do obstáculo sobre o qual ela arrojaria o seu corpo e o seu filho, existia uma rua que ela deveria transpor. Ela para, mas não observa que naquele momento, já tomada pelo desejo de findar a sua existência, assassinando o seu próprio filho, ela não percebe que a mão dela já não mais segurava a mão de seu filhinho. Quando o seu filho, portanto, se desprende de sua mão e vai rua fora. Do nada, entre aspas, ela percebe que a criança está já em direção à rua e vinha um carro. E o instinto de conservação, o instinto materno, faz com que, imediatamente, ela corra na direção do seu filho e recolha o menino segundos antes dele ser atropelado. Ela atravessa a rua, senta na calçada e começa a chorar copiosamente. Isso tudo ocorreu em menos de 1 minuto. Então, essa leitura vai falando justamente sobre isso, o quanto nós devemos estar vigilantes, porque o mundo de hoje, eu não sei vocês, agora estou falando por mim, há momentos em que eu estou bem, estou andando na rua, mas do nada, é como se uma nuvem estranha, pegajosa, ela
ou passasse ou comece a me envolver, e é como que uma tristeza ou uma irritação, uma mudança no meu tônus emocional que tem me obrigado a aumentar cada vez mais a minha atenção. A minha esposa, ela sempre aponta isso. Às vezes eu chego do trabalho, não tem um motivo, mas eu fico um pouco quieto, mergulho na oração, porque são momentos desafiadores, desafiadores. Eu digo assim, o mal não dorme, mas a chama do bem está sempre acesa. Os bons espíritos estão sempre à nossa disposição. Basta que nós os acessemos. Então, nós concluímos o capítulo 26, vamos agora ao capítulo 27, as nossas considerações, destacando as ideias principais. E o que chamou-me a atenção logo de início foi essa também. Eu gosto muito de Filomeno, que ele cria, por meio de um paralelismo ou de uma parábola, ou até mesmo de comparações, que nos fazem pensar. E essa redenção da família Ferguson, né, esse núcleo de provas e expiações, ele vai dizer assim: o sofrimento, olha a função do sofrimento, abriu as áreas de semeação, em que o arado das expiações e das provações sulcou a terra para a sementeira divina do Evangelho da vida. Quem já teve oportunidade de pegar em um arado, normalmente ele está sendo puxado por um boi ou por um animal de tração, ele vai abrindo a terra à frente, rasgando. Então, este sofrimento que a família passou foi justamente esse movimento de rasgar aquele solo árido, não propenso a receber uma semente, mas nas camadas mais profundas da terra se encontram as condições ideais para que a semente seja ali colocada. Como a camada mais externa está sempre em contato com o meio, e o meio em que eles viviam era um meio ácido, árido, um meio de perversão, de poder, de explorações do outro. Então era preciso romper essa camada externa e abrir possibilidades para que essa semente do evangelho fosse instalada na intimidade de cada um. A dor, segundo o Espírito Emmanuel, é o aguilhão que impulsiona o indivíduo para frente, retirando-o da inércia. É semelhante àquele animal que empaca e, por vezes, o seu condutor será obrigado a fazer uso de um objeto contundente ou de uma ação enérgica para que a inércia seja vencida. E esse animal que empaca, via de regra, somos nós. Ou mais especificamente, sou eu. Aquele burrinho, aquele jumentinho que finca suas quatro patas e não quer andar. Então a vida vem e usa o relho do sofrimento para que eu projete-me mais adiante. Então, é preciso que as famílias que estejam sobre experiências provacionais e expiatórias profundas busquem o Evangelho de Jesus para transitarem com mais estabilidade nesse processo de redenção. E aí, complementa este pensamento o Emmanuel. Quando o homem mau se decide à bondade,
ele é ardente na recuperação do tempo mal baratado e na redenção de si mesmo. A palavra principal aí não é o homem mau, é a decisão. Porque decisão é um ato da vontade. E a vontade, Emmanuel, né, recorremos uma vez mais a Emmanuel, eu sempre gosto desse livro, Pensamento e Vida. A vontade é o botão que define, o botão start, é o botão que define o avanço ou a estagnação do espírito. Então, quando o homem mau se decide, olha, não serei mais mau, eu vou envidar esforços para ser um homem bom. Ele empenha tudo na recuperação do tempo. Tudo investe e nada teme, até o encontro marcado com a consciência liberada. Foi o que fez Rafael. Nos primeiros momentos de sua internação, ele vociferou, ele blasfemou, ele se rebelou. Mas diante da presença cândida de Cândido, ele rendeu-se. E quando ele entendeu o mecanismo da justiça divina, ele tomou a decisão. E o ápice da decisão foi a adesão voluntária exatamente, esse capítulo 20 do Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, é impressionante a respeito da vontade. Fica aí. Existe um livro da Federação Espírita do Espírito Santo, intitulado A Vontade. Muito interessante, tem inclusive exercícios propostos pela equipe que estudou este capítulo, que servem como indicadores de como a gente pode educar a nossa vontade, treinar a nossa vontade. Então, esse movimento o Rafael fez. Por isso que a expectativa de redenção, essa busca de ser melhor. E aí eu fiz aqui de forma assim, sem muita certeza histórica, mas com força das pesquisas, um mapa reencarnatório. Pelas pesquisas bibliográficas que eu fiz, Rafael Fergusson, nós vamos encontrar em capítulos anteriores, uma experiência de vida dele no século XIX. Por que a gente acha que é o século XIX? Porque o livro foi escrito no século XX e há um momento em que o algoz de Georges, né, de Rafael, Jules, afirma que ele demorou quase 100 anos para o reencontrar. Se a história é do século XIX, quase 100 anos, nós vamos voltar para o século XX, né? Voltando 100 anos, Georges Henri viveu no século XIX. E neste capítulo, embora seja preservada a personalidade de Rafael, há uma informação interessante quando se faz referência ao Viscondado de Berna, na França, do século XIV, e que ele era o administrador da fortaleza de Dax. E aí, são horas dedicadas a essa pesquisa. Provavelmente, ele foi Gaston III, aí está de Foix-Dax. Foix é uma região francesa, e Dax é a região que ainda hoje está em França, com mais ou menos 67 mil habitantes, e onde, neste período, é edificada essa fortaleza, chamada Château de Dax. Então, provavelmente, Rafael foi Gaston III, provavelmente. Pode ter sido também Gaston II, porque a janela de construção desta fortaleza, o Château de Dax, remonta entre 1320 até 1370. Tá? E vejam como que a vida ela é planejada. Artemis é a sua primeira esposa.
ela morre, o Visconde casa-se com a irmã dela. Quem era a irmã dela? Ermelinda. E era um indivíduo extremamente rude e se valia do seu poder para usurpar a quem quer que fosse, a fim de que seus objetivos, né, chegassem a ser alcançados. E é interessante nós observarmos que uma das suas vítimas naquela época foi Cândido. Mas Cândido, que sofreu uma morte impiedosa de Visconde Tiberno, ele também, em tempos recuados, mais ou menos, aí, como se faz a citação de que Cândido tinha uma relação com as invasões bárbaras ocorridas nesta época, nesta localidade, remontam ao século IV ou V. Só que Cândido, no século XIV, recupera-se dos crimes praticados naquela época ou dos morticínios, né, resultante dos embates. Ele reconsidera, ele perdoa o seu algoz e vejam, lá na frente, já na personalidade de Rafael Pergunsol, é ele que vai receber o seu antigo algoz na colônia de Hanseníase. Então, aí está apresentando, olha o planejamento da dimensão espiritual. Portanto, as pessoas que estão conosco, nos relacionando umas com as outras, que compõem o nosso núcleo familiar, não caíram de paraquedas. Não estão ali como obra do acaso. Nós já vimos, né, que Annette e Jean-Marie de Rondelet tiveram relação direta com Georges Henri e, na última encarnação, voltam na condição de filha e filho. Annette era esposa de Georges Henri e Jean-Marie foi morto por Annette. Vejam que isso faz com que estas questões nos vinculem uns aos outros. E mesmo assim, Georges Henri reencarna no século XIX na expectativa ainda, vejam, ainda ele era oriundo das titulações do seu passado. A expectativa era que ele iria finalmente se reeducar, o que não aconteceu. Então, a reencarnação de Rafael Fergusson como um Hanseníase, ou como Hanseniano, era mais do que esperado. Ele tinha uma lepra na intimidade da sua alma. Ele precisava passar por essa experiência. Então, as expiações que encontramos no mundo, via de regra, sinalizam processos reencarnatórios dolorosos de espíritos que estão compromissados com a lei. Então, Rafael volta para o lar, diante dessas expectativas, e ele se sentindo, como que eu vou me relacionar com a sociedade espírita que muito fez por mim? E ele tem um detalhe nessas mutilações que ele claudicava. Esse termo claudicar é mancar. É aquela dificuldade de locomover-se de forma natural, com alguns dedos mutilados, com a expressão facial provavelmente afetada pela hanseníase. Vamos lembrar que a hanseníase afeta as extremidades. Então, são orelhas, o nariz, queixo, às vezes a região dos lábios. Imaginemos a condição facial desse irmão. Mas, diante dessa sua preocupação, Epifânia fala: olha, esta é a casa de Jesus, expusera a médium, onde os filhos do Calvário, que somos quase todos, encontramos alento e amparo. Se aqui não viermos, para onde iremos?
que se não constranja o querido irmão Rafael e venha ajudar-nos. Agora, reflitamos, porque Filomeno vai trazer 3 perspectivas que ainda hoje encontramos em todas as instituições, inclusive nas instituições espíritas que frequentamos. A crítica mordaz, a censura azeda e a observação infeliz não podem receber acolhida onde se cultiva a mensagem do Evangelho. É como que, se nós estamos cultivando, vamos fazer aqui um paralelo com algum tipo de ambiente de produção de alimentos. Se eu cultivo uma espécie que é delicada, se eu usar de substâncias inapropriadas, aquele alimento ele não vai subsistir. Ele vai corroer por excesso de acidez, o pH não está equilibrado, coloquei nutrientes errados, deixei de regar no momento certo, não tem a exposição solar. Então, essas pragas, né, ou essas daninhas, dentro de um ambiente religioso, se manifestam por meio da crítica. Ah, viu, olha, o banheiro está sujo. É um absurdo. Tudo bem, está sujo, viu que está sujo? Pegue a vassoura, recolha o lixo, faça o indivíduo que apontou a situação menos apropriada, faça-se dele o agente da solução. Ah, mas toda vez que eu chego, o banheiro está sujo, não tem ninguém para limpar a instituição. Se não tem, seja o indivíduo que aponta, aquele que dá a solução para o problema. Busca a direção, olha, onde é que eu encontro aqui um paninho, uma bucha, água sanitária? Não, porque não. Esse é o mais sério. É o que a gente espera, né? Então, às vezes, a gente fica apontando o dedo para o outro, mas não se predispõe a ajudar. E isso cria um ambiente que não está alinhado com essa perspectiva de que a casa espírita seja acolhedora. A fraternidade, na palavra, abre os braços para o posicionamento do coração e a atitude da mente em ação benemérita. A fraternidade na palavra. Até para apontar uma situação que não agradou, nós devemos ter polimento no uso da fala. Porque nós podemos dizer uma coisa de forma diferente. E quanto menos agressivo for, mais fácil de encontrarmos a solução. E aí ele finda este momento nos chamando a atenção de que onde se agasalha a parasitose moral, não vigem as medidas profiláticas do Espírito do Senhor. E essa parasitose moral, a gente já teve a oportunidade de discutir a esse respeito. Parasitose é todo aquele, vamos chamar, indivíduo ou pequenas estruturas animais ou vegetais que se valem de outrem para a sua subsistência. E quando eu gero prejuízo, já não é mais simbiose. A simbiose é o ganha-ganha, a parasitose é o ganha-perde. Eu estou tirando de alguém em proveito da minha pessoa. Os processos obsessivos são parasitoses de natureza espiritual. A absorção de fluido vital para a satisfação das minhas necessidades. Que se dane o outro, enquanto ele estiver ali me fornecendo, eu estou bem. E é interessante aqui uma observação, que o parasita espiritual não quer, não deseja a morte do seu hospedeiro.
porque é mais difícil ele encontrar um hospedeiro. Então, a perspectiva dele é usufruir até a exaustão, que ocorrerá pela parasitose ou não. Todos nós teremos a exaustão do fluido vital e vamos desencarnar. Apenas uma observação. Aí eu trouxe, para satisfação da curiosidade geral, as imagens do chateau, ou do forte, ou da fortaleza de Dax. É na cidade de Dax, está aí uma imagem que... essa imagem ela é próxima de 1810, se não me falha a memória. Tá? Então, essa é a fortaleza do Senhor de Dax. E uma outra imagem, semelhante, que agora uma pintura, né? Dax, Vipris de Sabiá, ou seja, Dax vista da posição de Sabiá. Sabiá é um distrito que ficava além rio e dava para ver toda a pujança da cidade de Dax, com aquela ponte que até hoje existe, essa ponte na cidade de Dax, que une essas duas posições. E a gente vai para o capítulo 28. Este capítulo, ele tem assim, ele é extenso, ele tem um momento que, se tudo correr bem, eu pretendo realizar com vocês um estudo em separado, porque o meio desse capítulo, deixa eu ver se é esse mesmo, para que eu não me perca aqui nas minhas... Isso. O meio desse capítulo, ele é um tratado sobre família. É impressionante os conceitos que Filomeno traz já àquela época. Portanto, este livro, vamos aqui, ele foi escrito na década de 1976, já se antevia, já se vivia naquele momento os primeiros impactos da revolução sexual ou da revolução do pensamento, ao que a filosofia hoje chama de pós-modernismo, e o quanto algumas ideologias trouxeram de desconstrução aos conceitos e valores a respeito da sociedade. Então, quando eu falo em ideologia, não entendam isso simplesmente como questão política. Não é isso. Ideologia é logos e ideia. Ou seja, o entendimento de uma ideia. Uma ideia, ela é apropriada no campo filosófico, no campo econômico, no campo das ciências, no campo político. Só que algumas que surgiram de 60 para cá, e aí existem números indicativos do mundo espiritual de que algumas dessas ideologias elas são oriundas de espíritos que querem perturbar o processo de transição. Filomeno vai dando um ensaio sociológico sobre a família, que eu vou estudar mais aprofundadamente, e em um momento posterior convidaremos os amigos a juntos compartilharmos ideias a esse respeito. Então, nós não vamos analisar essa informação que fala a respeito do desenvolvimento ou da função do núcleo familiar, mas atentar apenas para essa posição de Lisandra. O próprio título chama Alegrias e Testemunhos, e nós, sobre esses dois pontos, iremos trazer algumas considerações. Vamos lá. Quais alegrias que estão bem apontadas, né, no capítulo
objeto das nossas considerações. Bom, a recuperação psíquica de Lisandra, que já começa a partir dos primeiros momentos em que ela chega ao hospital psiquiátrico. Ela entra a parte medicamentosa, a terapia pelo trabalho, desenvolvendo essa enfermagem auxiliar, essa pessoa que não tem a formação técnica, mas pela prática, básico aos necessitados. Veja o efeito positivo do trabalho, o efeito positivo da ocupação do tempo na saúde mental, o sentir-se útil, de fundamental importância para que nós mudemos a leitura a respeito de nós mesmos. Então, está sobrando tempo? Saia da Netflix, da Prime, do sei lá o quê. Vá buscar um trabalho voluntário. Tem muita gente sofrendo. Ah, se eu não tenho um trabalho voluntário, tem algum parente doente? Vá visitar o parente doente, fique algumas horas por dia, sejamos cada um de nós enfermeiros de pessoas que conhecemos. E o resultado para a nossa alma será incomensurável. Mas além da recuperação psíquica de Lisandra, o casamento de Gilberto, feito de forma simples, infelizmente Lisandra não pôde estar presente, mas escreve para ele pede perdão, explica tudo como foi a sua infância, veja um efeito positivo. Esses capítulos, eles trouxeram para mim assim uma experiência, pelo menos uma experiência de intimidade, assim, que eu fiquei me questionando quantas vezes eu me vi espírita como estes personagens estão se enxergando. Porque tem momentos em que bate uma insatisfação, mas olhe para si mesmo, veja o histórico da sua vida. Essa insatisfação tem origem em quê? Será que essa dor é uma dor mesmo? Ou é apenas uma inconformidade? E quando nós encontramos um relato de uma família igual a essa, que passou pelo que passou, e o como essas pessoas estão reagindo, são exemplos para todos nós. Vejam que Rafael, que recuperou a sua vida por meio do Clube do Otimismo, não ficou satisfeito. Assim, poxa, está lá o Clube do Otimismo, que é uma célula onde a gente não discute as discordâncias religiosas, mas trabalha perspectivas a respeito da vida. Poxa, mas o Espiritismo, para mim, foi muito bom. Me deu um sentido novo. Então, ele agora envia esforços para fundar no Leprocômio uma célula espírita. E foi de pronto aprovado o seu projeto. Nem as freiras que ali se encontravam, em número de 2, se opuseram, porque olhavam para aquele indivíduo o quanto a doutrina espírita fez bem para ele e poderia fazer bem também para outros. E o mais interessante, que o doutor Armando, em percebendo isso, leva a proposta para o Francisco Xavier, a Casa Espírita, e leva agora para o interior, com base nessa célula espírita que Rafael inicia, agora uma parte do seu núcleo espírita. Portanto, instala um pequeno núcleo espírita dentro do leprosário, com uma finalidade interessantíssima, que é a aplicação de passe e o oferecimento da água magnetizada.
E nós sabemos o quanto o passe produz efeitos positivos no organismo e o quanto a água magnetizada, porque vai direto na intimidade das células, lembrando que o tecido que sofre a ação invasiva do bacilo, quando está sendo nutrido por uma água de qualidade alterada, a ação medicamentosa tende a ter resultados mais eficazes. Graças ao bom Deus, essas colônias já não mais existem, tendo em vista o avanço das ciências, mas o quanto a doutrina espírita oferece-nos o campo de trabalho para ajudar os sofredores de todos os matizes. Mas também este capítulo nos mostra o ciclo da vida e o quanto nós não conseguimos burlar a justiça divina. É a hora em que Lisandra vê-se novamente diante do seu testemunho. Ela tem diagnosticado a necessidade de permanecer por mais tempo no hospital psiquiátrico, por conta de se evitar a recidiva psíquica, ou seja, de um retorno ao estado anterior. Eu assistia a um podcast de uma psiquiatra, e ela dizendo que o maior desafio na psiquiatria é o ciclo de desmame que eles precisam realizar em relação aos pacientes psiquiátricos. Via de regra, 6 meses de medicação e depois de 3 a 6 meses de desmame. Diminui-se a dose, às vezes suspende-se a medicação, e nessa fase de desmame podem ocorrer a recidiva, ou seja, porque o corpo habituou-se, criou-se condicionamentos ao medicamento, corre-se o risco, por fatores diversos, da pessoa voltar ao estado anterior. Então, o primeiro momento estava para retornar ao lar e sofre o primeiro impacto. A família entende, aprova, todo mundo aceita, prossegue. Mas nesse prosseguimento, sinais começaram a aparecer, marcas da presença da hanseníase, que foi confirmada essa presença por meio de exames complementares. Eu confesso a vocês que eu ainda não tinha encontrado um personagem tão decidido a encarar o seu infortúnio como Lisandra o fez neste capítulo. Ela nega a si mesma a possibilidade de permanecer na clínica psiquiátrica em tratamento. Lembremos que no capítulo anterior, vamos perceber que ela tem um processo de resignação consciente, arrependimento sincero, entendimento da sua problemática e aceita a expiação como um justo mecanismo de retorno aos fatos que por ela deram causa. E ela toma a decisão, consciente das necessidades evolutivas, espírita que se considerava, após informar os pais sobre a ocorrência,
confortando-os e asserenando-os com esperanças futuras, solicitou-o internamente. Vejam que grandeza d'alma nesse instante Lisandra manifesta. Textualmente encontramos esta sua fala em contraponto às argumentações de Lisa, que tentava a todo custo convencê-la de não ir para o leprosário. E ela disse assim: olha, este é o meu momento de conviver com aqueles que, à minha semelhança, são comensais dos mesmos delitos. Com os conhecimentos espíritas, poderei animá-los e, com a pequena experiência de auxiliar de enfermagem, poderei ser útil à colônia. Embora não convivesse com o pai, faz a mesma escolha de seu genitor. Rafael sai da revolta e mergulha no serviço. Lisandra sai do torpor, encontra um entendimento, sente-se acolhida, amada, há uma explicação racional a respeito do seu processo e intuitivamente segue os mesmos passos. E o fechamento deste capítulo, que eu considero um capítulo pleno de emoções, me permitam fazer a leitura aqui. Lisa vai dizer assim: parece uma despedida. E ela responde: talvez sim. Como nunca nos separaremos e sabemos que a morte não interrompe a vida, ser-lhes-ei a você e aos seus afetuosos genitores perenemente reconhecida. Diga-lhes por mim. Enquanto dialogava com a sua amiga, sua avó Adelaide a inspirava, mantendo a sustentação das forças no momento importante da existência. Vejam, nos momentos decisivos das nossas vidas, quando precisamos escolher o caminho a seguir, se com a espiritualidade, ou diríamos mais assertivamente, se com Deus estamos alinhados, não nos faltará o suporte. Esse espírito Adelaide esteve sempre presente em todos os momentos decisivos dessa família. E quantos são os momentos em que paramos para pensar: Senhor, a minha família não está desassistida. Nós não estamos desassistidos. Diante, portanto, de um desafio qualquer, de uma dor suprema ou de uma dor superlativa, em que imaginemos faltar-nos força, é a prece. Esse substrato, como disse no início, o alimento para as nossas almas. E diante dessas circunstâncias aparentemente adversas, que vejamos nesta família um exemplo de família superação. O destino, ou o ato final, já se vislumbra para todos nós. Mas o que é, ou o que seria para nós, ou o que deve ser para nós, o findar de uma vida, diante de tudo o que conquistamos por meio do estudo deste livro? A dor da partida, ela deve ser suplantada pela certeza do reencontro em momento futuro. São 3 capítulos intensos,
de muitas emoções. E as emoções finais ficarão para o próximo encontro, quando finalizaremos com muita alegria em nossa alma mais uma obra deste Espírito que nos revela, junto ao sofrimento, a presença inconteste de Deus em nossas vidas.